Nós temos aí, vejam só, meus caros, o presidente da CPMI confirmando que as imagens do Ministério da Justiça foram apagadas. Sim, Flávio Dino disse que as gravações são absolutamente irrelevantes. Nós estamos numa situação agora, eu diria que a mais emblemática dos nossos acontecimentos recentes. Para não falar aqui, eu não vou voltar na questão do judiciário, vocês sabem muito bem minha opinião sobre o Supremo Tribunal Federal. Aqui a gente está lidando com uma questão política específica. A oposição, com este fato, tem a faca e o queijo na mão? Marco, como assim faca e o queijo na mão? Para lidar com o judiciário, aquele que você falou ontem que é aparelhado e que faz parte do conluio golpista contra o cidadão conservador, as pessoas de direita, quem apoiou o Bolsonaro. Eu diria que não com relação ao ambiente institucional de Brasília. Acho que lá eles vão poder fazer muito barulho. E eles têm o dever de fazer muito barulho. Todos os deputados, até os mais meia-boca, têm a obrigação moral de trabalhar essa temática. Mas hoje a gente está olhando aqui para uma situação que é um tapa na cara de qualquer cidadão brasileiro, né? Olha isso. Depois que a imprensa veiculou as imagens do Ministério da Justiça referentes ao 8 de janeiro, depois que ela veiculou que foram apagadas, o presidente da CPMI, o deputado federal Arthur Maia, ligou para o ministro da Justiça, Flávio Dino. E o Dino confirmou a Maia que, de fato, as gravações não existem mais. Isso daí, meus caros, é grave no pior sentido, penal, administrativo, civil, em todas as searas. Isso exige a responsabilização do atual ministro da Justiça, o ministro Flávio Dino. Segundo ele, as imagens ficavam preservadas durante apenas 15 dias. Depois disso, são apagadas para dar espaço a outras gravações. Há mais de um mês, o colegiado aprovou, há mais de um mês, ou seja, a gente está em agosto, final de agosto, em julho, antes disso, o colegiado aprovou que as gravações das câmeras fossem enviadas à CPMI. A Polícia Federal, contudo, enviou apenas a imagem de 2 câmeras externas, né, na parte da frente do Ministério da Justiça. Só que tem muito mais câmera lá. Foi feita uma contagem, salvo engano, de aproximadamente 50 câmeras de segurança por todo o Ministério da Justiça. E o que isso tem a ver, Marco? Ora, isso é pura e simples obstrução de justiça, que já é crime, que não é qualquer crime. É um crime que, se cometido, olha só, se houver a possibilidade de alguém cometer este crime, se houver indícios que essa pessoa cometeu o crime ou está para cometer o crime de obstrução de justiça, intimidando testemunhas, jogando fora as provas, exterminando provas, essa pessoa vai presa. Em qualquer país. Isso daí não é só do nosso ordenamento jurídico, tá? Não é uma exclusividade do ordenamento brasileiro. Isso é global. Você vai para qualquer país, né? Natureza humana, cara. Pensa aqui comigo. Eu sou o investigado ou eu estou, né, dentro de uma investigação. Se eu começo a mexer com as provas, não só eu devo ser preso preventivamente, mas eu me coloco na investigação como alguém culpado, porque existe um interesse meu de adulterar ou de jogar fora, de aniquilar, de exterminar provas. Quer dizer, a culpa está escrita na testa do ministro Flávio Dino. Na testa. E por que a oposição tem a capacidade de fazer muita coisa com relação ao que a gente está vendo hoje
sobre o Flávio Dino. Porque eu entendo que o cidadão brasileiro, por mais que ele tenha votado no PT, por mais que ele tenha, de alguma forma, criado aí a sua antipatia, o seu desgosto, que seja, né? Depois da campanha difamatória com Bolsonaro, que aconteceu pela imprensa, eu acho que ninguém gosta de ser feito de idiota. E eu conheço muita gente que, né, provavelmente votou no PT mais por ignorância do que por mau caratismo. Isso daqui é a manifestação pura de mau caratismo, de deboche, de escárnio com relação a qualquer pessoa. Não é só ao conservador, à turma da direita, aos políticos de direita ou conservadores. Isso daí é uma declaração totalmente objetiva de que o ministro Flávio Dino ele está completamente à vontade em obstruir a justiça, em manipular provas e evidências. Quer dizer, se você quer que uma investigação aconteça a respeito dos grupos de fanáticos que depredaram, que vandalizaram, que perpetuaram segundo eles, atos antidemocráticos, quanto mais imagem, quanto mais abundância de vídeos e gravações, né? Tava com a expressão em inglês na cabeça. Gravações, fotos, tudo que puder contribuir para individualizar a conduta de cada um dos meliantes que lá estavam, deveria ser do maior e melhor interesse do Ministério da Justiça, dos deputados demagogos do PT, do PSOL, do PCdoB. Porém, não é isso que a gente vê. A gente vê este mesmo pessoal que aplaude a perseguição acachapante contra os conservadores, aplaudindo, né, essa situação totalmente bizarra, totalmente esdrúxula, e, por outro lado, acuados, melindrosos, quando você vê a situação atual do Flávio Dino. Não houve, pessoal, em nenhum grande órgão de imprensa, pode pegar o Globo, pode pegar CNN, peguem as grandes emissoras. Eles hoje, né, dão mais ênfase para o Glauber Braga, o marido da Sâmia Bonfim, para tentar trazer esta questão da decisão judicial tomada contra o Glauber Braga, para falar que a relevância hoje, a relevância do dia, o tema mais importante é esse. Então, percebam que nenhum golpe ele é implementado só por um grupo do PT, por um grupo do PT mais PCdoB. Você vê que existe uma orquestração aqui. E a gente já tem sinais claros de manipulação de provas e evidências, não só do Flávio Dino. G. Dias deveria estar preso. O general G. Dias deveria estar preso. Dino deveria estar preso. E não porque eu não gosto dele. Né? Não é isso, não é uma questão pessoal, é uma questão analítica aqui. Ele deveria estar preso porque ele cometeu crimes gravíssimos, que devem ser apurados. Da mesma forma que qualquer pessoa que estava lá, em virtude de tudo que aconteceu, já deveria, né, não deveria nem responder no Supremo Tribunal Federal. Mas se fôssemos um país, né, minimamente decente, a gente teria um processo, né, um reinício dos processos, anulação imediata de todos os processos que tramitam contra
os 1.500 que estavam lá em Brasília, por falta de individualização das condutas, tudo deveria ser julgado na primeira instância. Olha que republicano isso que eu vou falar agora. Inclusive Flávio Dino. Mas a gente vive num país do escárnio, do deboche, e eles estão tão à vontade no poder, e eles estão tão à vontade com relação ao que está acontecendo hoje no Brasil, por conta do judiciário e da imprensa, que se sujeitaram, ou melhor, o judiciário protagonizou a implantação do regime totalitário. A imprensa, né, construiu a narrativa para que esse regime fosse efetivamente implantado. Então, percebam que agora vai ter um redimensionamento do poder. Eu não sei quando vai entrar em tensão, vai existir uma tensão entre poder judiciário e poder executivo. Mas a tendência é exatamente essa. A tendência é que o espírito autoritário do Flávio Dino entre, né, em confronto dele, do Lula, do pessoal do PT, entre em confronto em alguma medida com o judiciário. A única coisa que pode unir os dois é a corrupção. A gente não sabe o tamanho da corrupção, porque isso é inédito na história de qualquer civilização ocidental. Mas, enfim, conjecturas a respeito do que a gente está vendo hoje no Brasil. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.